Bom, começamos com a notícia da madrugada, né? A China respondeu aos Estados Unidos. Donald Trump deu... Bom, é retaliação da retaliação da retaliação da retaliação, né? Porque o governo americano anunciou tarifa de 34% para a China respondeu que vai adotar os mesmos 34% a partir de 10 de abril. Aí o Trump ontem anunciou que a China tem até 1 da tarde de hoje, horário de Brasília, para retirar a retaliação, e a China já avisou que vai manter. Como é que ficamos, hein, Helene? Pois é, o mundo prendeu a respiração, né? O mundo inteiro está com a respiração presa, esperando o que vai acontecer até 1 da tarde. Porque, como você disse, Raíssa, depois dos Estados Unidos imporem 34% de sobretaxa aos produtos chineses, os chineses reagiram dizendo, ok, vocês põem 34% para nós e nós botamos, então, vamos impor 34% para vocês. E agora o Trump, que é um negociador, né? O Trump é um negociador ou um negociante. O Trump contra-ataca dizendo que se a China mantiver essa decisão até 1 da tarde, horário Brasília, que ele vai determinar um aumento das tarifas em 50% para a China. Lembrando que a China é responsável pelo maior déficit comercial dos Estados Unidos. Então é uma guerra entre os dois gigantes. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo e a China a segunda maior economia do mundo. A diferença é que a China vem ocupando importantes espaços internacionais. Na África, por exemplo, na Ásia e aqui no nosso continente, né? Quando a gente olha um mapa comercial de toda a América Latina, a China hoje já é o maior parceiro comercial de toda a América do Sul, incluindo o Brasil, né? Aliás, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil nos primeiros anos do governo Lula. Com os 2 primeiros anos, não, nos 2 primeiros governos Lula. E com o seguinte detalhe, a diferença é que os Estados Unidos são superavitários nas relações com o Brasil, mas o Brasil é superavitário nas relações com a China, ou seja, o Brasil vende mais para a China do que compra, e os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compram. Enfim, é ali um momento de grande expectativa internacional. Ontem as bolsas já tiveram aquela queda, né, desenfreada mundo afora, tanto na Ásia quanto na Europa, e depois teve assim um solavanco, porque veio para baixo, veio para cima, né, porque, enfim, houve aí uma expectativa de que os Estados Unidos parassem tudo para renegociar em 90 dias, mas era só um boato. Depois foi desmentido. Enquanto persistiu o boato, as bolsas recuperaram um pouco. Aí depois que veio, não, é um banho de água fria, o Trump não vai renegociar nada, aí as bolsas dispararam de novo. Para vocês terem ideia, ontem, né, o pessimismo afetou diretamente a B3, que é a Bolsa Brasileira, que fechou em queda, forte queda de 1,31%. Ou seja, o Trump bagunçou o coreto mundial. Muito bem, a gente vai acompanhar desdobramentos aqui no Brasil também. Ontem o dólar chegou a 5,91. Vamos acompanhar como é que vai ser esse dia de hoje. Mas aqui no Brasil também, percepção de brasileiros, né, Helene? Acabou de sair uma pesquisa Quest sobre o que os brasileiros pensam de Trump e dos Estados Unidos. E aqui, pelos dados, 43% tem uma imagem negativa do presidente americano, Donald Trump, 22% o veem de forma positiva. E a percepção sobre os Estados Unidos aí como país, 41% de entrevistados têm uma imagem desfavorável dos Estados Unidos.
eram 24% em março do ano passado. Na época o Trump não era o presidente, a imagem favorável caiu de 58% para 44% nesse período. O que chama atenção aqui nessa pesquisa, Eliane, é que ela foi feita no final de março, então antes do tarifaço. Quer dizer que pode estar pior, né? Exatamente. Olha só que coisa impressionante. Quando você vê visualmente a tendência, né? Você vê que 58% em março, né? 58% tinham uma... Aliás, não. E aí eu estou falando em 2024, 58% dos brasileiros tinham uma visão muito positiva dos Estados Unidos, favorável aos Estados Unidos, e só 24% desfavorável. Gente, era 58 a 24. Como é que está hoje? 44 a 41. Ou seja, praticamente empatado entre o favorável e o desfavorável. O Trump está demolindo a imagem dos Estados Unidos no Brasil. E não é só no Brasil, não. Quando você olha mundo afora, isso está ocorrendo no mundo afora. Aliás, ontem eu estava conversando com a ex-ministra de Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, e a Isabela estava dizendo que está impressionada em o quanto os intelectuais, os acadêmicos, os cientistas e pesquisadores que estão nos Estados Unidos estão se preparando para ir para outros horizontes, né? Inclusive na Ásia, inclusive em Singapura, na Europa e inclusive aqui para o Brasil, né? Os cientistas que estão estudando nos Estados Unidos, se aperfeiçoando nos Estados Unidos, estão morrendo de medo. Isso tudo tem um impacto enorme na imagem da grande potência, porque os Estados Unidos não são só a maior potência econômica, também é a maior potência bélica, a maior potência política, a maior referência como democracia, e tudo isso está indo por terra. Olha o estrago que o Donald Trump está fazendo, não apenas no mundo, mas nos Estados Unidos. Sim. Pesquisa, então, que já tem detalhes aí no portal do Estadão para você conferir. Levantamento da Quest, que ouviu 2.004 pessoas entre 27 e 31 de março, né? Só para situar que nesse período o Trump já havia anunciado algumas tarifas, mas não havia implementado, né, essas tarifas recíprocas aí para todos os países que ele anunciou depois. E estou vendo aqui, viu, Eliane, só para registrar antes do intervalo, que o dólar está em 5,87. Ontem fechou em 5,91, abriu há pouco os negócios em 5,87. Está ainda alto, né, Eliane? Está alto ainda. Está alto, mas deu uma recuada. Aliás, as bolsas também internacionalmente que despencaram ontem, né? Segunda-feira já começou, né, o pregão internacional despencando, mas hoje as bolsas estão um pouco mais estáveis. Seguimos aqui com o Jornal Dourado. Antes aqui de mais um assunto com Eliane Cantanhede, registrar um acontecimento trágico em Minas Gerais. O ônibus com cerca de 50 pessoas tombou na rodovia MG 223 entre a cidade de Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. A polícia rodoviária e os bombeiros informam que há 10 mortos e 18 pessoas feridas, e ainda equipes estão trabalhando no local ali no resgate às vítimas. A gente atualiza as informações durante a programação. Mas voltando a falar aqui sobre tarifas comerciais dos Estados Unidos, Eliane, vamos falar como é que o Brasil deve atuar nisso. Antes, vamos ouvir o que disse o presidente Lula ontem num evento aqui em São Paulo, em que ele disse que o Brasil está protegido porque tem reservas cambiais. Só para vocês terem ideia, o Brasil que não tinha dinheiro para pagar as suas importações, o Brasil que devia 30 bilhões de dólares para o FMI, o Brasil que não tinha nenhuma reserva internacional, o Brasil que há muito tempo não conseguia crescer, começou a crescer. Nós pagamos a dívida externa brasileira 30 bilhões de dólares.
Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise. Mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. Eliane, e aí, o Brasil, como é que você avalia as reações até agora? Bem, é aquela história. Como reagir, né? No início, todo mundo, literalmente todo o mundo, foi pego meio de surpresa, porque se imaginava que aquelas ameaças do Trump seriam só blá blá blá, seria só truque, e no fim não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Trump botou para quebrar, né? E no início o Lula estava meio falando, cantando de galo, batendo no peito, depois ele foi recuando. Ele está muito mais, vamos dizer, acessível à diplomacia, às recomendações, às orientações do Itamaraty, e o Lula está em compasso de espera. A gente vê que hoje já é terça-feira, o presidente Lula ainda não sancionou aquela lei da reciprocidade, a lei que o Congresso aprovou, aliás, a toque de caixa rapidinho e por unanimidade no Senado, e já no dia seguinte na Câmara também, por unanimidade, aliás, nem teve voto a voto, né? Foi um voto simbólico, mas o Lula não ainda sancionou essa lei que dá direito ao governo de, enfim, impor tarifas equivalentes, recíprocas a produtos americanos, como a China está fazendo. Por quê? Porque toda a palavra de ordem do governo é negociar. O governo Lula está em intensas negociações. Todos os quadros do Itamaraty na área comercial estão atentos, né? Há contatos tanto com a Embaixada Brasileira aqui em Brasília, como também a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Em Washington também tem contatos diretos com a administração Trump. O MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços, que é o Ministério do Geraldo Alckmin, também atuando, e a tentativa é de uma negociação. E uma negociação, inclusive, muito centrada nos 25% para aço e alumínio. Aço, alumínio e os componentes de carros, né? De montagem de automóveis. Então, o Brasil optou por essa linha da negociação, mas, né, tem a questão da reciprocidade como última instância. Lembrando que o Lula abriu canais com o Japão, com o Vietnã, isso significa abrir canais com a Ásia. O Lula também está retomando fortemente as negociações pelo acordo de livre comércio entre Mercosul e a Europa, e o Lula está com as malas prontas para ir em junho para a França para conversar com o Macron, que é um dos líderes europeus na resistência ao Trump. Então, o Brasil negocia, mas, atenção, isso é até um limite. Após esse limite, aí é guerra. E aí, ainda falando da Quest, Heisen, segundo a Quest, 53% dos pesquisados acham que o Brasil deveria sim insistir na posição de negociar, de tentar reverter a situação com o Trump, com os Estados Unidos, pela diplomacia. Ou seja, o Lula tem o suporte da sociedade para negociar antes de partir para a guerra. Muito bem. Eliane, para a gente fechar, um assunto que também mobiliza o governo, até porque impacta na
na popularidade ou na impopularidade, a segurança pública. Tem lá o pacote da segurança pública e hoje esse é um assunto para agora, né, já para o ministro Ricardo Lewandowski e para a ministra Gleisi Hoffmann. Exatamente, eles estão desde as 8h30 da manhã na residência oficial do presidente da Câmara, que é o Hugo Mota. Exatamente para quê? Para o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, mostrar para o Hugo Mota e mostrar para os deputados, para as bancadas, que simplesmente esse pacote da violência, né, ou antiviolência, ou pacote da segurança, ele não afeta em nada, não caracteriza nenhuma ingerência do governo federal sobre o poder dos estados, dos governadores, sobre as polícias, tanto a polícia civil quanto a polícia militar. Não é nada disso, né? É simplesmente um arcabouço jurídico para a entrada do governo federal, principalmente, claro, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, no combate ao crime organizado, pelo simples e óbvio motivo de que o crime organizado hoje não é mais restrito aos estados nem às cidades. Eles são crimes nacionais e transnacionais. Os estados precisam do apoio do governo federal e da ação das polícias federais, das forças federais no combate a esse crime. Aí fica até uma dúvida aqui entre nós, bem baixinho, Heisen e ouvintes, fica a dúvida, será que as polícias não querem que a Polícia Federal, por exemplo, fique de olho nos erros e no comprometimento e no contágio das polícias estaduais? Me parece que pode ter esse medo, sim.